Roberto? Desculpa. Estava desligado o microfone, por isso que não ia dar. Vamos lá, então. Serenando nossos corações, nossa mente, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde de hoje para darmos prosseguimento ao estudo do livro A Gênese. Que os bons espíritos que sempre nos acompanham possam nos inspirar no sentido de adquirirmos condição melhor do aprendizado, do entendimento, do estudo, e que também tenhamos a força necessária para superarmos as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, e que tenhamos também a condição de utilizarmos esses ensinamentos nas nossas relações com nossos semelhantes, aqueles que convivem conosco. Mais uma vez agradecemos por essa oportunidade. Assim seja. Então, tá bom. Então, eu vou publicar aqui o slide, mas se precisar, eu tenho aberto aqui o livro também. A Rosângela vai ler. Espera aí. Vou publicar a tela. Satiro, lê o item inteiro, que pega Como? 2 páginas. Pode ler inteiro? Pode ler o item inteiro? Não, eu acho que pode ler, vai lendo, lê o inteiro. A gente Aliás, no o final, item se alguém inteiro quiser não, lê... tem o item 1 e 2 que pega 2 páginas, né? Lê todo ele. vai lendo. Se alguém quiser interromper, interrompe e a gente debate. Senão, no final, a gente volta e comenta. Não tem Tá muito. bom. Pode começar? Pode. Então, a gente está no capítulo das predições do Evangelho, capítulo 17. O item é: ninguém é profeta em seu país. E chegado à sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de modo que, tomados de espanto, eles diziam: de onde veio para ele essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho desse carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Jacó, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão elas entre nós? De onde vê, pois, a ele todas essas coisas? E assim tornavam-no um motivo de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só é sem honra em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus, capítulo 7, versículos 54 a 58. Jesus, aqui é o comentário de Kardec, né? Jesus enunciou aí uma verdade transformada em provérbio, que vale por todos os tempos e a qual se poderia dar mais extensão, dizendo-se que ninguém é profeta enquanto vive. Na linguagem atual, essa máxima é entendida como o pouco crédito, no qual um homem goza entre os seus e aqueles no meio dos quais vive, da pouca confiança que lhes inspira, pela superioridade do saber e da inteligência. Se há exceções, são raras, e em todos os casos nunca são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode se explicar assim. O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma forma de igualdade material, que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se tem sido o companheiro ou o comensal,
que saiu do mesmo meio e do qual se viu as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-la, pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seu horizonte moral. Também esse julgamento é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Por outro lado, faz-se geralmente dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar nem sentir, como todo mundo. Que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue do vulgar. O homem corpóreo, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual, que só impressiona o espírito de longe, só se vê os clarões do gênio. De perto se vê as limitações do espírito. Depois da morte, não pode haver mais comparação. Só subsiste o homem espiritual, e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo esteja mais distante. Eis porque os homens que marcaram sua passagem sobre a terra com obras de um real valor são mais apreciados após sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos desapareceram. Os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado, que aprecia a obra do espírito, aceita-a sem entusiasmo cego, se for boa, rejeita-a sem rancor, se for má. Abstração feita da individualidade que a produziu. Jesus podia escapar das consequências desse princípio inerente à natureza humana, já que vivia num meio pouco esclarecido e entre homens inteiramente mergulhados na vida material. Seus compatriotas só viam nele o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e indagavam o que o poderia tornar superior a eles e lhes dar o direito de censurá-los. Por isso, quando Jesus comprovou que sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam, e no meio onde encontrava simpatia. Pode-se fazer uma ideia de quais sentimentos seus parentes nutriam e, em relação a Jesus, pelo fato que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram em uma reunião onde ele se encontrava para levá-lo, dizendo:
que ele tinha perdido o juízo. Marcos, capítulo 2, versículo 20, 21, 31, 35. Evangelho conforme o Espiritismo, capítulo 15. Assim, por um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Pelo outro, ele era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é dessa forma que agem atualmente em relação aos espíritas? E estes devem se lamentar de não serem mais bem tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus? O que não tinha nada de espantoso há 2000 anos, entre um povo ignorante e mais estranho no século XIX, entre as nações civilizadas. Podia parar aqui um pouquinho, tem bastante coisa aí. O que vocês acharam? O que vocês acharam do comentário do nosso irmão Marcos, aí, que estava aqui, falou aqui da época de Jesus? Né? E aí? É verdade, né? Interessante o ângulo de visão, né? Como santo de casa não faz milagre, né? Né? Como a gente vive isso, né? A gente olha, quando a gente faz um comentário desse, a gente deve estar olhando para quê? O aspecto material, né? Você está julgando a fala da pessoa, talvez pelo que você vê na pessoa, independente do que ela seja, efetivamente, mas do que você percebeu e como você visualiza, né? Como você sente, como você acha que aquela pessoa é. Talvez você nunca tenha ouvido aquela pessoa, mas como diz, o cara... Eu conheço os irmãos dele, né? Os irmãos dele são pessoas normais, e o cara fica aí querendo falar um monte de coisa que a gente não entende. Não. Como a gente julga as pessoas pelo lado material, né? Julga elas pelo lado. Eu nunca, assim, eu tenho para mim muito claro, porque assim, eu vivi muito tempo envolvido não, viajando para Bahia, para ver meus tios, etc. E eu ia muito na fazenda, né? E mesmo depois, quando eu não ia na fazenda do meu tio, depois de, vamos dizer assim, velho, né, com praticamente 40 anos de idade ou mais, eu voltei a frequentar uma época lá, o interior da Bahia. E eu tive nessa época, por exemplo, uma chance de ir numa fazenda para visitar um senhorzinho, na época uma namorada minha, né? Que era a fazenda do pai dela. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um senhor de 102 anos de idade, às 9 horas da manhã, voltando do curral, que tinha já feito todo o trabalho, tinha feito tudo. Mas uma pessoa que não sabia nem escrever o próprio nome. Entendeu? Estava bem doente, precisava de ajuda, tudo mais. E ele convidou a gente para almoçar lá. Aí a gente ficou lá para almoçar com ele, né? Olha, a inteligência que esse cara tinha, eu falei, meu Deus do céu, o conhecimento que ele tinha. Isso porque ele não sabia ler, tá? Então ele não ia te citar nenhum livro. Mas ele tinha sabe, uma moral elevada. Eu já era espírita, né? E ele com as palavras simples dele, o jeito simples. Mas imagina, uma pessoa com 102 anos de idade, que ainda trabalhava, a mente afiada, entendeu? E o corpo ainda resistia, apesar das doenças, ele trabalhava. Mas, assim, quanta experiência que essa pessoa não tem? No mínimo nessa vida, né? À frente da gente. E quanto conhecimento ele tinha? E você não sabe de onde é que veio, né? Só sabia que ele não sabia escrever. Né? Mas ele se virava, fazia tudo, ia para a cidade, voltava, ia no médico, voltava, com os parcos recursos que ele tinha, né? Ele tinha um cavalo, basicamente, e estava ali a 140 quilômetros da cidade. Então, de vez em quando, alguém dava uma carona para ele, levava ele no médico, trazia ele de volta. Mas, se você olhasse, eu digo assim, o que eu acho que é impressionante é que a gente, às vezes, a gente olha assim e vê uma pessoa desse estado e não dá nada pela pessoa. A verdade é essa, se você não dá nada, entendeu?
Eu vi meu filho fazer isso uma vez que ele foi comigo para a Bahia. E ele olhar pessoas muito simples, que ele nunca tinha tido essa experiência, né? Era um rapaz de praticamente 18 anos de idade na época, e ele fazia o julgamento da pessoa pela aparência da pessoa. E aí você começa a ver como tem gente que faz isso, né? Olha para a aparência e acha que é assim, que é assado, que é desse jeito, é do outro. Quer dizer, o apego à vida material, né, faz com que você seja julgado pelo que você aparenta, que é justamente o que a vida material. A vida material é a aparência, né? Então, isso é uma coisa que eu procuro não esquecer, mas que a gente tem que vigiar bastante, para de vez em quando não dar uma escapulida. O que é que vocês acham? É julgar pela forma, não pela essência, né? Justamente. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde, apóstolo. Diz lá no terceiro parágrafo do segundo item, né, o hábito de se ver desde a infância, como o Rodrigo também falou, pelo costume, não se acredita que uma criatura possa se destacar e daí gera um certo preconceito. Então, fica difícil realmente dar-se esse crédito. Mas o outro não vai aceitar a sua inferioridade, né? Muito mais fácil dizer assim, eu sou aqui, eu sou nato, esse outro saiu, agora quer ser. Mas o outro se esforçou, por que não? O outro teve mérito, né? Então, assim, eu conheço desde a infância, não vou dar muito valor. Isso é comum acontecer até mesmo no nosso meio. É um ponto de vista meu. E tenho observado isso em termos de comportamento, né? Porque é muito mais fácil chamar alguém de fora e dizer assim, porque é fulano. Muitas vezes a gente nem conhece fulano, tá? E eu passei por uma experiência bem interessante aqui com o pessoal. Um rapaz chegou de São Paulo, ele é daqui, da cidade, filho daqui, e chegou muito falando do Dr. Reinaldo Leite, né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, na verdade. E quando eu vi, só que ele falava muito macio, né? Espiritismo é bom, é aquela coisa toda, pá. E quando eu dei por conta, o que eu também não tenho nada contra, é o pessoal dele, a vida pessoal dele, não tenho nada a ver, né? Mas aí ele estava envolvido em bater em mulher, em estar fazendo bagunça na rua, anarquia, aquela coisa. Eu digo, peraí, e aí como é que fica essa questão de espiritismo ser bom e ensinar alguma coisa, né? Na hora eu pensei assim, é um motivo para eu ficar descrente de espiritismo, né? Mas como eu conhecia um pouco a doutrina e conhecia nada do indivíduo, eu digo, sinceramente, não é que vá se enquadrar naquilo que a Rosângela acabou de ler. Pelo contrário, porque Jesus é que sofreu preconceito, não um homem qualquer de nós, né? Que aí é muito mais fácil. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente tem que se ater mais a essa questão que ele fala também desde o início, né? De que a gente se habitua a ver não só numa pessoa ou num grupo de pessoas que convivem com a gente, mas eu acho que é mais, nas pessoas no mundo, se habitua a ver como são iguais, aparentemente são iguais a nós. Então, nem sempre eu acho que é uma questão de orgulho e egoísmo, e que existe, obviamente, né? Pessoas que querem menosprezar você por isso aí, mas eu não acho que é sempre isso, não. Eu acho que é muito mais a construção de uma realidade, a construção de uma maneira de julgar, de julgar. Começa o erro aí, eu acho. Você está julgando a realidade, que já está errado, você não devia estar julgando, né? A gente não deve julgar nada, né? Só a nós mesmos, né? Só avaliar o que nós mesmos estamos fazendo. E, na maioria das vezes, eu acho que a gente aprende isso
para poder lidar com a realidade. Então, a forma que a gente tem para lidar com a realidade é viver entre os mesmos, os comuns. Então, para isso, você precisa distinguir as pessoas. Não, esse aqui é mais parecido comigo, aquele não é. Esse aqui e esses outros aqui eu sei lidar. Então, se eu for conviver lá, eu consigo. Então, a gente constrói. Ou seja, e aí a gente constrói em cima da vida material, da aparência, do que é aparente para nós, né? Filosofando um pouco, ou seja, o que é aparente para nós acaba ditando como nós vivemos com os outros, né? Quer dizer, e aí você vive com essa aparência, né? E realmente é mais fácil você viver com o que é aparente do que você se aprofundar em todos os meandros que você vai encontrar pelo caminho, que são muitos, em cada pessoa, em cada situação, em cada você aceitar, você entender, você ver, ou seja, é a mesma realidade, mas é uma realidade muito mais complexa, muito maior do que aquela que você se meteu. Então a gente escolhe viver com o simples, vamos dizer assim, o fácil, talvez, não sei se é fácil, né? Necessariamente não é fácil, né? Porque a gente incute uma ideia na cabeça e acaba dando com a cara na parede muitas vezes, mas continua achando que é fácil e continua fazendo o mesmo comportamento, né? Então, não sei se é fácil, mas que é aparente, achando talvez seja o que nos dê menos esforço. Mas a gente, para poder evoluir, a gente é obrigado a deixar isso de lado. Você é obrigado a deixar essa simplicidade, essa escolha fácil. Não é fácil, mas é natural, que eu faço desde criança, que me ensinaram, que eu aprendi, e não pensar. Por que eu vou pensar? Se eu já estou vivendo entre as pessoas, já estou conseguindo. Então, isso aqui é uma coisa meio mais complexa do que meramente dizer que todo mundo é egoísta, ou todo mundo é orgulhoso e todo mundo menospreza o outro, né? Ah, não, as pessoas não gostam de dar valor ao próximo. Não acho que é isso, não. Eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas em olhar a profundidade das outras pessoas para dar valor para todas elas. A verdade é essa, né? Que se você olhar profundamente cada um, você dá valor para todas as pessoas, porque cada um tem uma diversidade, tem uma coisa bonita, tem uma forma de ser, tem algo a ensinar para a gente, né? Pensamento meu aí. Complementa. O Kardec, ele fala aqui no item 2, no segundo parágrafo, né? Ele coloca: quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo, pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Então, assim, a calúnia, né? Maledicência e calúnia. Quantas pessoas, através da calúnia e da maledicência, ela foi subjugada, né? Pela humanidade, ou até mesmo pela família. Então, assim, quando a gente vê, a gente presencia o fato que não é bonito, né? Que não é o bem, o porquê que a gente divulga ele, né? Porque a gente não... Aí entra a parte de julgar, né? Não julgue para você não ser julgado, porque de repente você já fez o mesmo ato, igual ou pior que aquele, e a gente meio que esquece, dá um branco, e daí você fica sabendo de um ato assim de uma pessoa, e você pega e mesmo que você presenciou, porque aqui fala de calúnia e de maledicência, daí você provavelmente não presenciou. É aquela história de que o outro te falou, aí você fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, mas às vezes você não presenciou. E aí você difama aquela pessoa, né? Então, assim, quantas pessoas tem, né? Que sofreu isso e que, se você for buscar a história mesmo profunda dela, não foi aquilo que aconteceu, né? Por exemplo, esse caso que o nosso colega aí, o Marcos Vital, né, falou, né?
De repente não foi bem isso, né? Então, Jesus, por exemplo, aqui no contexto que Kardec está falando, o homem espiritual, Jesus, ele estava se mostrando, pela moral de Jesus ser autônomo, ele se mostrava enquanto espiritual, o homem espiritual. E as pessoas, enquanto homem material, viam nele só a aparência. Não entendia, eles eram... Aí o Kardec fala que eles tinham uma certa ignorância, né? Eles não entendiam aquelas falas e aquelas atitudes de Jesus. E quando Jesus ele percebeu que... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Por isso, quando Jesus comprovou que sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam, e no meio de onde encontrava simpatia, né? Então, assim, ele saiu da cidade dele, que ele percebeu, né, que ele estava sendo incompreendido, ele ia ficar lá batendo boca, ele não ia fazer essas coisas, imagina. Ele foi pregar em outros lugares, onde tinham pessoas que tinham sede, né, do seu evangelho, tinha sede da verdade, tinha sede dessa moral autônoma, né? Então, ele foi pregar em outros corações. E como o Kardec, ele fala, essas outras pessoas de outras cidades, eles não eram comensais de Jesus, né? Eles não eram família de Jesus, eles não viviam ali todos os dias junto. Então, às vezes, na nossa família, a gente está ali todo dia junto, né? Por várias situações, e às vezes por uma atitude sua ali, porque você está num ambiente íntimo, e você se permite ser você. E daí você dá uma gafe, sabe? Tipo assim, eu dou uma gafe, mas eu estou entre os meus. E entre os meus ali, se de repente eu falo algo mais profundo, que as pessoas, tipo, nossa, nem parece que é essa pessoa que está falando, né? Elas te subjugam, elas não te dão crédito, porque você vive cotidianamente ali com eles, estão juntos, então às vezes você se destaca a falar algo e eles não compreendem e te julgam na simplicidade do dia a dia. Então eles é como se eles tivessem uma venda nos olhos, sabe? Eles não conseguem te ver como os outros de fora te veem, por ter essa intimidade, essa convivência. Então, aí Kardec vai falando, né? Dessa fala que Jesus fala, né? Que ninguém é profeta em seu país. Então, ele vai mostrando para a gente o entendimento disso, né? Colocando um pouco aí, né? De tudo isso que vocês falaram, é interessante a gente ver também que nós ainda somos humanos, né? Mediante todos esses anos, 2000 anos antes até, né? Nós ainda somos humanos, então nós estamos aqui justamente nesse planeta para fazer esses acertos que a gente tem que fazer, né? Nós temos muito a opinião de estar colocando o outro, né? Esquecendo de ver nós, esquecendo de fazer esses acertos em nós. Então, quando eu estou cobrando o outro, eu tenho que cobrar a mim primeiro, né? Aonde que eu estou falhando, aonde que eu tenho egoísmo ainda e muito, aonde eu ainda tenho toda essa inveja, que por ser humana, por estar aqui, né? Esse espírito precisa se desenvolver, aprender muito mais. Então, ainda nós estamos no meio, né? E é onde a gente fala, onde nós nos encontramos nas nossas vibrações, justamente nesse sentido, para que um aprenda a olhar o outro da forma que a gente gostaria que fosse, né? Porque, como vocês falaram aí, é muito fácil a gente julgar. É muito fácil eu olhar o outro, né? E espelhar o outro
que o outro tem que ser aquilo que eu queria que fosse. E não é por aí. Tem que começar por mim. Eu sim, eu não julgar, eu não cobrar, eu entender que aquele que está do meu lado, como a Rosângela colocou, dentro da nossa família, né? Nós temos tantos espíritos aí diferentes um com os outros e a gente fica cobrando, né? E dentro da nossa casa, nós somos nós. Nós conseguimos nos despir, né? E mostrar quem realmente nós somos, a nossa essência ainda negativa, né? Então, a gente precisa ainda lapidar muito isso. E aquilo que o Cristo trouxe, né? É olhar para o outro e, assim, aceitar ele da forma que ele é, com todas as dificuldades, com todos os erros, né? Como o Satiro falou aí, a gente, de repente, você vai para o interior, você vê pessoas assim, na simplicidade, que é uma beleza, né? Que é muito gostoso de você estar junto, porque é o puro, né? É a essência da pessoa. Então, a gente tem que perceber, prestar muita atenção, né, naquilo que a gente sempre fala, em nós primeiro, para depois eu estar cobrando o outro, né? Enquanto eu não acertar isso tudo dentro de mim, eu não vou conseguir acertar lá fora. E aí a sociedade entra nessas das cobranças, né? Só para complementar, na fala de vocês transparece uma coisa que, na minha opinião, está por trás. Mas eu queria que vocês, talvez eu esteja errado, mas eu vejo muito um mundo que vive para competição. E a gente se coloca nesse mundo buscando competir também, seja lá com quem for. E aí tem um aspecto da moral que a gente estuda em Kardec, né? Estamos chegando ao final de uma obra que fala sobre isso. Então, sobre a questão moral, heteronomia e autonomia, como é que a gente vê essa situação aqui? Entendeu? O que é? Lembrem o que é isso e como é que a gente enxerga essa situação. Porque a gente tem que estar indo além das aparências, tudo bem, mas o que é ir além das aparências dentro da teoria moral? Entendeu? Da autonomia, por exemplo. Quando eu não estou sendo autônomo, eu estou sendo heterônomo. O que é ser heterônomo numa situação dessa do dia a dia? O que vocês acham? Bom, Satiro, você coloca aí, a heteronomia, a gente já vem fazendo isso já há muito tempo, né? Agora que nós estamos aprendendo mesmo a olhar esse lado aí da moral autônoma mesmo e ter que fazer esse acerto aí, então, né? Aí é que é a nossa heteronomia? Nessa forma de agir, o que é a nossa heteronomia? O que vocês acham que é? Está falando aí é querer que os outros ajam de acordo com as suas regras, com os seus valores, né? Por quê? Eles não agem assim, você começa a julgar, certo? Mas por que, não, antes do julgar, por que a gente quer que as pessoas ajam segundo a gente quer? Será que tem alguma coisa a ver com interesse, poder, esse tipo de coisa? Exercer o poder? Eu acho que a gente foi levado, através do condicionamento, a acreditar que o que é bom para mim é bom para o outro. Então, para eu ter um mundo feliz, todo mundo tem que ser bom. Então, se eu tenho aquele olhar que aquilo é bom, eu quero que todo mundo faça. E os que não fazem, eu vou começar a julgar. Ou eu vou começar Mas é só pelo condicionamento que a gente... falando, para que ele venha para o meu lado, para que ele faça o que eu faço. Mas é só pelo condicionamento ou você acha que pode ser pelo livre-arbítrio também? Que as pessoas escolhem? É pelo que você falou, é o poder. É o interesse, né? Quando faz uma escolha heterônoma, é o interesse pessoal, é o interesse pessoal quando faz uma escolha heterônoma. Só que o que acontece? A gente está desvendando e sabendo diferenciar a moral autônoma e da heterônoma. Mas, gente, vamos supor, há 5 anos atrás eu não sabia ainda, não estava entendendo isso de moral autônoma, moral heterônoma, não estava entendendo. Agora,
Quantas pessoas não sabem nem que existe a moral heterônoma e nem autônoma? Mas mesmo sem saber a Falou teoria... em moral é bom. Mas veja bem... Moral é bem, moral é bom. Ela não sabe que tem heterônoma mas olha só, percebe só. e autônoma. Mas E percebe... daí ela vai agir por condicionamento ali. Então, mas você para tem ela ainda... escolher, ela tem que diferenciar. Para ela escolher, ela tem que entender essas duas morais e diferenciar e fazer a escolha consciente. Você tem isso no íntimo, você tem uma sensação dessas coisas, mas quando a gente começa a dar nome às coisas, você começa a ordenar melhor. Você começa a compreender melhor. Não quer dizer que você não saiba, não quer dizer que você já não viva mas no seu, exatamente, no seu íntimo lá você tem uma intuição, né? Essa intuição, ela prevalece. Né? Uma intuição da moral autônoma. Mas... Agora, no fundo, o que está no fundo por trás de tudo disso é o próprio orgulho, né? Que você quer que as pessoas agem do jeito que você acha que é melhor. Quando você começa a julgar, você está justamente fazendo isso, né? Você está se colocando acima do outro. Quem julga se coloca acima do outro, né? Porque acha que é melhor do que o outro. Então, quando a gente usa a autonomia, a gente tem que entender que o outro também tem o seu grau de compreensão das coisas, que não é justamente igual ao seu, né? Muitas vezes um pode entender melhor do que você, outros entender pior. É essa consciência que a gente tem que ter das coisas na relação entre as pessoas, né? Então, por trás de tudo, é o orgulho, né? Que nem ele fala aqui nesse parágrafo que você leu, Rosângela. É justamente isso, ó, o orgulho sofre, né, pela a ascendência que ele é obrigado a aguentar, ou seja, a pessoa, quando é orgulhosa, se um ascende sobre ele não aguenta isso, né? Ele não aguenta, e aí ele começa a denegrir o outro para que o outro se rebaixe abaixo dele, vai para baixo dele. Então, no fundo, tudo se resume a isso. Quando a gente começa a tomar consciência desse orgulho, a gente começar a mitigar isso e trocar esse vício por uma virtude, né, que é a humildade, a modéstia, a gente começa a entender melhor as pessoas e melhorar nossa relação com os outros. Mas, assim, deixa duas observações. Todos somos orgulhosos? Todos temos as paixões? E quando eu escolho esse caminho do orgulho, por exemplo, eu estou fazendo isso por condicionamento ou estou fazendo isso por livre-arbítrio? Depende de como você entende o orgulho, Satiro. Depende do grau de consciência que você está. Né? Pois é, mas eu estou dizendo assim, que nós estamos falando muito genericamente. Parece que todo mundo é orgulhoso. E é todo mundo orgulhoso? Não, orgulho todo mundo tem, mas precisa saber como você colocou, né? O poder é principal, é onde que anda, onde nós aprendemos já desde lá de trás, né? Desde quando então a culpa não é sua, alguém ensinou tudo para você e aí essa pessoa que é culpada. Não, a pessoa não é culpada. É você que, num ato seu, lá atrás, se perdeu no tempo, você perdeu a conexão com essa origem, você criou esse hábito, né? E a gente tem que desfazer dele, né? Que é uma imperfeição. Então chegou no ponto. Substituir essa imperfeição por uma virtude, né? Que seria um hábito bom. Perfeito. Então, todos somos imperfeitos por causa do orgulho. E aí não é mais acondicionamento, todos já é livre-arbítrio. Não é só orgulho, né? É todas as coisas que nós trazemos. E aí a gente vai se condicionando, cara, nas coisas do dia a dia e vai fazendo coisa errada. O que é fazer coisa errada? Então, a escolha é consciente. Coisa errada. Satiro, quando você errada é pequeno... Errada para quem, cara pálida? A gente, quando é pequeno, vai lá jogar bola. Eu tenho que ganhar do meu amigo. Eu tenho que ser melhor. Então você quer competir, não quer cooperar. Então isso é moral heterônoma. Peraí, eu estou competindo. Isso. Dentro dessa competição, eu vou aprender a mandar. Então, eu vou querer mais. Eu vou mandar. Aí você precisa de poder. A gente vai aprendendo a condicionar. E aí, você, nas outras relações, nas tuas outras relações,
Você passa a namorar, passa a conhecer o outro, passa a fazer com que o outro... Mas assim, quando a gente é heterônomo ou é autônomo, tanto vai. A gente é heterônomo e é autônomo em tudo que a gente faz, ou em algumas coisas a gente é heterônomo e em outras a gente é autônomo? Sim, tem as duas coisas, né? Acho que a autonomia está na inspiração, que nem você falou. Na Cadê? inspiração. É Rodisvan? Rodrigo. Rodrigo. Acho que a autonomia está na intuição, né? Porque quantas reencarnações a gente já teve, não deve ser a minha primeira vida que eu tenho contato com a moral autônoma, né? Mas a moral autônoma... Eu lembrando assim, algumas situações desde criança, não deve ser a primeira vez, mas para mim parece tudo novo, de novo. Não, mas a autonomia... Comparar a moral autônoma com a heterônoma. Agora, em relação ao orgulho, tem o orgulho de si e o orgulho ferido, né? Quando eu tenho orgulho de mim, eu estou satisfeita comigo, estou feliz comigo, estou contente comigo. Agora, quando eu tenho orgulho ferido, é porque eu acho que alguém está me menosprezando ou está me diminuindo, que é o caso aqui de talvez, né, os irmãos aqui de Jesus, né? Eles estavam se sentindo assim, e chega ao ponto até de, acho que de falar que ele é louco, né? Falar que Jesus é louco. Então, pela teoria, Jesus não se sentiu bem e ele teve orgulho ferido. Então, ele era orgulhoso, Jesus. Pelo exemplo não, eu não estou falando que Jesus teve orgulho ferido, mas os irmãos dele sentiram, poderiam ter sentido orgulho ferido. Agora, vou fazer uma pergunta boba, né? Jesus, ele tinha orgulho dele mesmo? Pois é. Eu acredito que sim. Eu tenho orgulho de quando eu conquisto algo, desvendo. Nossa, eu fico super orgulhosa de mim. Eu não pois me é. Ou orgulho de ser humilde. O orgulho é um vício. O orgulho é um vício. Então, qualquer coisa que você bote o nome orgulho, na minha opinião, é um vício. É um hábito que você desenvolveu que tem uma descrição. Orgulho é orgulho, em qualquer lugar, de qualquer classificação. É um vício, sempre. Então, Jesus não era perfeito. Ele tinha realmente vícios, pela leitura que você fez, que a gente faz nesse sentido. E aí? Voltando, onde é que está a autonomia? Vou fazer uma pergunta um pouco diferente. A autonomia e a heteronomia, elas não acontecem em locais pontuais na nossa vida? Eu posso ser autônomo em uma coisa e heterônomo em outra, não posso? Sim, pode. Posso. Né? Que você entende a palavra, né? Então, como é que se eu sou uma pessoa competitiva em alguma coisa, provavelmente eu sou heterônomo ou autônomo? Heterônomo. E se eu sou colaborativo? Provavelmente autônomo. Heterônomo. Colaborativo, autônomo. Autônomo. Cooperativo, vamos usar o termo que a gente usa, não é? Eu sou cooperativo. Depende. E quando eu sou cooperativo, eu estou me preocupado com o que está acontecendo com o outro? E se você tiver um interesse por trás de se cooperar? Então, é isso que eu ia falar. Depende da intenção. Depende da intenção. Então depende da intenção da pessoa. Mas, tudo uma questão mas competição, a intenção é sempre clara, né? Mas cooperação pode ter intenção por trás. Mas competição não, né? Cooperação pode ter uma intenção por detrás, sim. Uma boa intenção. É muito mais. De ter um resultado coletivo atrás. Você vai se tornar um chefe dentro de uma empresa, ou você vai pegar um cargo dentro de uma empresa, ou você tem uma intenção. Você vai se formar em ser qualquer empresário aí, qualquer médico, você tem uma intenção atrás. Então, nós não somos autônomos. Não, tem pessoas que nós não somos autônomos de maneira heterônoma. Completamente a gente não pensando no ganho, né? No dinheiro. Tá bom, a gente não vai resolver. Ela não gosta da profissão, mas paga muito bem. Então eu vou. O que eu quis mostrar é o seguinte: essa autonomia ela está sendo desenvolvida com o tempo, né? Devagar. Nós não somos perfeitos. Aprendendo. Ninguém está criticando ninguém aqui. Nós só estou constatando o seguinte: nós não somos perfeitos. 2, mas para você avaliar essa situação de uma forma filosófica, você tem que olhar e fazer o seguinte: o que existe nesse tipo de situação do dia a dia?
Minha opinião, tá? Competitividade, por exemplo. Eu quero ser melhor que o outro. Se nós somos todos iguais aqui, por que que você consegue carregar mais água do rio até aqui? E quando você carrega, por que que você todo dia agora quer carregar mais água? Você quer ser melhor do que eu? Eu trago um balde, por que que você traz dois? Coisa ridícula. Você não Então, é a melhor do que intenção eu. Então, você está nisso se que você está falando, comparando e julgando os outros. Julgamento é comparação e é nisso que você está competição. falando tem o orgulho. É o orgulho. Não, Eu não, quero não. ser melhor do que o outro. Eu acho que vocês estão indo muito longe, assim. Quando As você coisas não fala de são orgulho ou não colaboração, orgulho. quando Não é muda o assim. foco para colaboração, aí sim você muda a sua intenção de si para os outros. Então, quando você faz um ato em benefício de todos, sem intenção nenhuma para você de volta, aí sim você está atuando autonomamente no dever do Isso. bem. No dever do bem. Então, você não Agora, quando precisa ter você faz intenção para ser qualquer autônomo. ato, quando você faz qualquer ato com Com uma intenção, intenção de ter coisa de volta não para é ato do você, dever. aí você tá tendo um orgulho ali porque você quer uma coisa para você quer ser melhor do que os outros. Não, Agora, não, então, mas quer dizer que se eu agir no ato do dever, eu estou sendo orgulhoso? não foi isso que eu falei. Ah, tá. Então tá. Não foi isso que eu falei. Assim, se eu faço uma ação em benefício de outras pessoas, mas que tem por trás ali uma intenção, né, que vai trazer benefício para mim, que a intenção é me beneficiar, né, fazendo essa triangulação, ainda eu estou tendo um ato aí Heterônomo. simplesmente heterônomo, né, que é para mim. Concordo. Quando eu faço um ato de uma colaboração e penso só no benefício dos outros, eu vou fazer, vou assumir a direção de uma empresa porque eu quero colaborar com o crescimento de todo mundo, eu quero melhorar o conhecimento de todo mundo, eu quero melhorar a vida dos clientes. E aí é um pensamento, né, nobre e heterônomo. Agora, quando a pessoa age ao contrário, querendo poder, querendo mostrar para os outros que ele é melhor, que ele está num ato de poder ali, então isso daí já é heteronomia. Então tudo depende da intenção, né? No benefício de todos, né? Você vai fazer algo que é benefício de todos. Então é autônomo, porque você tá junto com todos. Não, mas aí assim, mas Hitler sempre falou que agora eu vou fazer do povo alemão. Então, eu vou fazer algo e assim eu tenho o meu interesse por detrás disso. Não, mas Hitler sempre falou. É questão da intenção mesmo. É com que intenção que você vai. Onde há, para vocês pensarem, será que onde há intenção não há sempre algum interesse por trás? Primeira coisa para vocês pensarem. O ato do dever. Lembra? Desculpe, mas é a minha frase predileta, né? Quer dizer, que o Paulo fala, tanto que está lá na capa do site, né? Quer dizer, aprenda, como é que é a frase exata? Eu sempre esqueço. Faça as escolhas sem se preocupar com os resultados. Ou seja, se preocupar com o resultado é colocar intenção no que você está fazendo, de certa maneira. Com as suas escolhas, independente dos resultados. Independente dos resultados. Então, esperar o resultado é você esperar uma recompensa, um ganho com aquilo. Isso não quer dizer que quando você vai cometer o ato, você não vai colocar uma boa intenção. Porque quando a gente pensa na questão da intenção, eu estou na intenção de prejudicar alguém, eu estou conscientemente fazendo o mal, escolhendo o mal, então isso está associado à intenção. Mas a espera do resultado está ligada à questão da recompensa. Eu vou em busca da recompensa. Exato, isso mesmo. Exato. Então, o mal é o abuso e o mal é querer recompensa. Então, não necessariamente, porque quando você lê várias passagens no Espiritismo, tá lá, Deus vai te recompensar. Mas de que forma você está entendendo isso? Como uma recompensa, um ganho que Deus vai lá e te deu, ou uma recompensa como consequência do seu esforço?
Para você mesmo. Aí é que tá, porque o Espiritismo vem trazer... Aí tem que ressignificar a palavra, né? Um novo entendimento, porque em várias passagens do Evangelho, dos livros, você lê. Deus vai te recompensar. Ou ele de que forma? Ele vai te dar o céu? Vai te dar o inferno? Saiu do ar, a Ju. Mas por que eu tenho que esperar essa recompensa de Deus, se eu tenho que fazer por mim? Não, você não tem que esperar a recompensa de Deus. Você tem que fazer por você. Se você esperar a recompensa, você está sendo heterônomo. Qualquer recompensa que você espere, qualquer resultado, não é recompensa. Recompensa é resultado, né? O resultado que você quer é positivo, não é negativo. Se esperou um resultado, você está sendo heterônomo. Você não está fazendo... Não. Só eu isso. Tenho que fazer as coisas, então, por mim, para eu me sentir bem. E não esperar nada. Não esperar nem Deus me recompensar. Mas se você está esperando se sentir bem... É difícil. Faça a sua escolha e não espere o resultado. Não, você tem que fazer as suas escolhas independente, sem se preocupar com os resultados. Ou seja, faça a sua escolha no ato do dever, pelo bem. Você fala assim, eu acredito que fazer o bem é agir dessa maneira. Por mais que eu esteja me prejudicando, inclusive. Eu posso, ao agir dessa maneira, eu posso perder o emprego, por exemplo. Entendeu? Eu posso estar perdendo o emprego ao agir dessa maneira, mas é a maneira certa de se agir. Para mim, essa é a maneira certa. Entendeu? Ao agir da maneira certa, eu posso brigar com um familiar, com um amigo, eu posso me colocar numa situação qualquer que não é agradável para mim, mas eu vou agir pelo bem que eu acredito que seja o bem dentro do que eu aprendi. É essa a intenção que está por trás aí. Não é uma intenção de resultado, é uma intenção de como agir. Agir pelo bem que eu acredito que seja. É isso aí que... É isso daí que define. É uma questão de consciência, agir de acordo com a sua consciência. Porque se você age... Mas não é só agir pela sua... pela consciência no bem. Mas é pela consciência, porque a consciência, mas a consciência, ela está te falando o que é certo e o que é errado. Se você age, você tem aquela sensação lá no fundo, você está fazendo alguma coisa errada, mas você está fazendo para ter um benefício próprio. Se você está você está indo contra a sua consciência. Você está puxando a sardinha para o teu lado. Se você quer um resultado. Muitas vezes nisso tem um monte de emoção, porque às vezes é que você falou, se eu vou perder o emprego, se eu agir de acordo com a minha consciência. Mas é por isso que a gente age pela razão. É por isso que às vezes você age contra a sua consciência por medo, né, das consequências. Então, é um monte de coisa, é um monte de coisa que entra no balaio, né? Que tem que ser pesado, né? Não é questão de ser pesado, é questão que a gente tem que começar. Não, mas é pesado para tomar escolha. Cada um vai tomar a escolha de acordo com aquilo que ele acha que é certo, que é errado, e de acordo com a circunstância que isso vai trazer para ele. Mas o problema sempre é a questão da consciência. Mas a consciência não é que é o problema. Né? É um processo, não é um ponto. A consciência é o ponto de partida. Nesse processo de ter consciência, primeiro, você se afasta do condicionamento. Você começa a compreender por que você faz as coisas. Então, você está indo na direção do livre-arbítrio. Aí você já, como tem livre-arbítrio, você pode fazer escolhas. Porque senão você não... Mas a expansão da consciência, você só expande a sua consciência interagindo com tudo isso. Não, claro. Quando eu falo da sua consciência aqui agora, é aquele momento que você está agora no grau de compreensão que você atingiu. Se você está agindo de uma forma que para um outro que tem uma compreensão maior do que a sua é um ato errado, né? Mas para você não acha que é errado, você não está indo contra a sua consciência. A partir do momento que você toma consciência que isso aí é um ato errado, aí sim você vai reparar, você vai... Não, mas eu estou dizendo o seguinte... Consciência. Então é sempre uma questão de consciência. Não confunda. Eu estou vendo uma confusão, minha opinião. Consciência é algo que você tem ou não tem. Então não existe consciência que eu não tenho. Se eu tenho consciência do mundo ao meu redor e eu começo a compreender as coisas, a adquirir conhecimento por experiência,
por estudo, seja lá como for, a consciência começa aí. A consciência me leva a poder fazer escolhas. Por quê? Porque eu comecei a ter livre-arbítrio. Aí, quando eu tenho livre-arbítrio, as escolhas sempre se apresentam para nós. Só que eu, por condicionamento, escolho ir por esse caminho. Eu não penso para escolher aquele caminho. No momento que eu tenho consciência, eu falo assim, mas eu posso por aquele outro também. Então, eu já estou raciocinando. Você já expandiu sua consciência. Mas daí não é consciência, é entendimento. Entendimento. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós temos. Então, a gente vai pensar na questão da consciência. A consciência... A consciência, ela traz as leis divinas. Toda vez que eu ajo fora da lei divina, eu tenho aquele sentimento íntimo que me faz repensar. Se eu insisto, eu desenvolvo uma imperfeição, como consequência, um sofrimento moral. Se eu ali me atenho ao que a consciência está me falando, então vários depoimentos dos espíritos falam, né? A minha consciência me advertia, porque a lei de Deus está na consciência de todos nós. Mas, conforme eu vou tendo o entendimento pelo uso da inteligência, porque primeiro eu vou desenvolver a inteligência, depois com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio e eu vou desenvolvendo o meu senso moral e aprendendo a fazer escolhas entre o bem e o mal, compreendendo o que é o bem e o mal. E aí eu escolho, que aí é outra coisa, porque Kardec vai falar em consciência de si mesmo, mas no sentido do quê? De você se perceber como um ser humano diferente do animal. Porque no começo a gente vive muito como um animal, né? Um animalzinho ali nas primeiras vidas, quando a gente está saindo da vida animal. Mas essa consciência de si nos permite ir desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, fazendo escolhas. E aí faz escolha, você já tem livre-arbítrio. Ela está sempre sendo expandida, a nossa consciência, né? Isso que você fala aí é justamente isso. Você vai interagindo com os contrastes, né, dessa relação com o material. A melhor palavra não é consciência. A melhor palavra é que seu entendimento vai se expandindo primeiro, que é a inteligência, a experiência. Não é a consciência. Não, mas a consciência é um completo que você traz, né? É tudo que você tem de bagagem. Né? Não, isso aí é melhor... E o sofrimento tem um papel importante nisso, né? Não, você não precisa sofrer para desenvolver entendimento. Não é o sofrimento no sentido que Kardec fala, assim, se você faz um ato que está contra a sua consciência ali, isso te traz um sofrimento moral. Não, mas ele não está contra a sua consciência, está contra a consciência que vive dentro de nós, que é a consciência das leis divinas. Seja mais específico. A consciência está na alma. Nós todos temos essa impregnado em nós. Eu desencarno e eu continuo tendo consciência. Não, sim, mas aí tem que tomar cuidado com o uso do termo. A consciência que você está falando é o seguinte, é o que a Ju falou, né? Nós temos dentro de nós as leis divinas. Essa consciência, ela grita quando você faz uma coisa errada. Mas fazer uma coisa errada não te leva a ser viciado, ser um vício. Esse é um erro só, é uma coisa simples. Então, quando eu falo consciência, né? Consciência, você tomar ciência das coisas, né? Tomar ciência das coisas... Ter a compreensão das coisas. Mas tomar consciência dentro da teoria moral nossa, Kardec nos traz, o termo melhor utilizado é entendimento, inteligência, entendeu? É você adquirir um entendimento. A Ju foi precisa nessa palavra. Ou seja, entendimento é usar, melhorar a minha inteligência através do uso das experiências, do que eu estou aprendendo. Desenvolver a inteligência. Desenvolver a inteligência. Entendeu? Tanto que o que nós fazemos aqui no Espiritismo para Todos, lembra? Você for lá no site, está lá, inteligência. O que é inteligência? São todos os estudos que nós temos. É só isso. É o primeiro passo para você começar a ir em direção ao livre-arbítrio. O animal não tem inteligência, porque ele não tem essa capacidade de desenvolver isso que nós podemos desenvolver. Entendeu? Vamos falar mais específico assim, não tem inteligência racional, né? O animal. Não, o animal... Tem uma inteligência instintiva, tal. Mas a inteligência que a gente fala na teoria moral que leva ao livre-arbítrio é essa inteligência... Inteligência racional, Racional, ponto. Só para deixar isso bem claro. Senão, daqui a pouco você vai dizer que o animal... mas o animal também é inteligente. Aí você começa a generalizar
E a inteligência do animal não leva ele a ter livre-arbítrio, nunca vai levar. Ele não tem inteligência, ele faz pelo instinto e somente pelo instinto, sem a capacidade de sair do instinto. Isso de fé, por isso que a gente não usa esse termo de inteligência, não que não seja um tipo de inteligência o instinto, mas ele não é controlado pelo ser. O ser não controla ele, vai no automático. Por isso que fala a inteligência racional. E a do animal é uma inteligência que ela é condicionada. Ele aprende por condicionamento. Para não generalizar, senão você vai usar um termo... Então, porque a gente precisa ter um entendimento que sempre quando a inteligência é racional é que você faz uso do seu entendimento, das suas escolhas, como alma humana. Porque se você você pode ter inteligência e agir por condicionamento. Sim. Você está usando a sua inteligência? Não. Está sendo algo de fora que está te dizendo o que fazer. Você está igual à vida animal. Por isso que a psicologia vai separar a vida humana, a vida animal. O materialismo é heterônomo também. Porque então, daí é a vida do homem exterior, né? Não é a vida do homem interior, da humanidade. Não, mas então, você eles vão em busca do que é útil, da moral do utilitarismo, que é outra, né, hipótese. Eu vou em busca do que é útil, eu vou viver o presente porque amanhã existe o nada. Então, a moral é diferente. Mas no espiritualismo, quando ele vai trabalhar a vida humana, a vida animal, se você, né, age condicionado, você está agindo igual um animal, porque é algo fora a sua inteligência racional que está te conduzindo. E aí, no seu próprio processo... O instinto está te conduzindo. Isso, num certo não aspecto. Necessariamente só o instinto. As paixões pode ser as emoções, as paixões. Isso, instinto. Entendeu? Também. Pode ser a fé cega, alguém me dizendo o que fazer, que aí perpassa pela questão dogmática. Eu repito aquele comportamento sem refletir no meu ato. Então, eu não estou usando a minha inteligência. Eu não busco entendimento, funcionamento, né? Igual um animal. Justamente. Então, são os hábitos adquiridos, né? Voluntariamente, né? Mas um hábito adquirido voluntariamente já tem entendimento e já é uma direção. E aí, se eu adquirir um hábito, eu fiz uma escolha. Sim, no caso das paixões, eu estou falando, né? Que a gente adquire. No caso das paixões, No quarto parágrafo aqui, da página 367, ele fala, né? O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma forma de igualdade material, que faz com que, frequentemente, se recuse a conhecer uma superioridade moral. No caso, é a vivência, né, do dia a dia ali, que eles acham que são todos iguais, né? Pela convivência, pelos que eles fazem. E quando um se desponta na sabedoria, é aquilo, é a questão do orgulho. Eles querem rebaixar para não se sentir inferiorizados, né? É isso que ele está falando aqui, né? É o exemplo que ele deu aí. Eu a princípio, né, de saber da moral autônoma e heterônoma, e daí a gente vem refletindo, e agora eu acho que eu estou num segundo passo de reflexão, que é no sentido aqui, eu sou livre, eu posso escolher, ok, mas como que eu vou fazer essa minha escolha, né? Não, você não é livre. Autônoma? Mas assim, Rosângela... A moral heterônoma, ela é condicionada, né? E a moral autônoma, ela não é condicionada, ela é através da sua consciência e da sua liberdade, você vai fazer escolha. E daí você vai usar a sua criatividade, sua habilidade e o seu entendimento. Então, assim, numa situação comum, como vocês citaram, se eu for praticar minha moral autônoma na família ou na empresa, eu vou ser, na empresa eu vou ser demitido, na família capaz que eu seja, né, escorraçado. Então, a gente não pode ser a ferro e a forro, a gente tem que usar a nossa criatividade, a nossa habilidade, o nosso entendimento para, da melhor forma, a gente exercitar essa moral autônoma sem ferir ninguém, sabe? Sem prejudicar ninguém. E que o resultado seja bom para todos. Deixa eu só entender uma coisa. Você falou assim que nós temos a liberdade no começo de escolha.
Não temos. Nós desenvolvemos. Conquistamos. A palavra certa é desenvolver. Você desenvolve isso, ou seja, só no momento que você... No tempo que nós estamos atual, nós já escolhemos, nós já não deixa eu ser bem claro. Você não é heterônomo e autônomo, você é autônomo em algumas coisas e heterônomo em outras. Eu posso agir com consciência, com entendimento, em várias situações e agir com autonomia naquelas. Em outras situações, eu mesmo, Satiro, posso não ter o entendimento e estar agindo condicionadamente. Por exemplo, o Satiro pensa muito bem, age no bem, não sei o quê. Só que quando o Satiro pega o volante do carro e ele vira a rua e alguém fecha ele faz aquele ato feio. É uma metamorfose. Foi embora o Satiro. Então, eu não passei a ser heterônomo. Naquele momento, em certas situações, eu não ajo pelo entendimento. Eu ajo pela emoção, por exemplo. Ao agir pela emoção, entendeu? É um tipo de condicionamento. Eu estou agindo, não por instinto, mas por emoção, eu estou agindo e eu estou sendo heterônomo. Quer dizer, eu não estou sendo heterônomo, estou sendo nem heterônomo. Eu estou sendo primitivo, animalesco, entendeu? Eu não tenho entendimento nenhum, eu não me desenvolvi para dizer. Agora, quando eu começar a entender que eu posso agir de maneira diferente, que eu vejo as pessoas, por que todo mundo não grita e xinga a mãe do cara quando ele fecha? Eu começo a pensar, né? E aí eu começo a ver que eu tenho a escolha de não gritar, inclusive não me incomodar. O cara me fecha, eu falo, segurei o carro e sigo andando, esqueço o cara, entendeu? Não, então, e assim, eu fecho também os outros. Pois é, mas aí você tem dois caras, isso que eu vou te dizer. Quando a gente tem entendimento, a gente tem a opção do livre-arbítrio, a gente pode escolher, fazer escolha. Aí, a escolha não é no bem sempre. Ela é uma escolha pelas leis divinas que estão dentro de nós, a gente vai ter um guia. Entendeu? Ou vai ter um guia pela resposta imediata. Se você fizer uma coisa errada, se você acelerar para um muro, você vai sofrer um baita de um acidente. Entendeu? Aí é por entendimento que você vai perceber de que acelerar no muro, o muro sempre ganha. Então o carro perde. Né? Ele sempre vai vencer de você o muro. Então, é por entendimento, é por inteligência. Da próxima vez eu não vou acelerar em cima de um muro. Né? Então, porque não é bom. Né? Você não fez mal a ninguém diretamente. Né? Então, assim, o livre-arbítrio me dá a possibilidade de fazer escolhas. Como eu faço as escolhas, aí sim, se eu faço a escolha esperando algum tipo de recompensa, de retorno, e aí, seja lá o que for, esse negócio, você está agindo heteronomamente. Não é só quando você segue os outros, é quando você faz uma escolha esperando uma recompensa. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Você já está escolhendo, entendeu? Embora a intenção aí seja boa, mas eu quero que tal coisa aconteça de bom para o meu filho. Esse é um exemplo bastante dramático. Eu faço isso para o bem do meu filho. Você já está sendo heterônomo. Você está esperando um resultado. Aí você começa a achar que o bem está no fato de você fazer para o seu filho. Mas você pode estar matando uma pessoa para fazer o bem para o seu filho. Matando um ser, entendeu? Ou seja, e aí? Se eu mato alguém para fazer bem para o meu filho, eu estou fazendo bem ou não estou fazendo bem? É mais complexo. Agora, se para o ato do dever, eu digo assim, qualquer pessoa que for tentar matar outra e estiver na minha presença, eu vou evitar isso, independente se eu não ser meu filho. Porque se é meu filho, eu mato e morro. Mas se é um terceiro que eu não conheço, está deitado na rua lá, sujo, deixa rolar, deixa matar o cara. Eu acelero o carro e vou embora. O nego vai lá e taca fogo no índio. Entendeu? E aí? Então, assim, continua sendo sua escolha. Entendeu? Mas eu fui embora no automatismo. Então, você não está tendo livre-arbítrio. Naquela situação, você não tem livre-arbítrio. Você seguiu, não. Ninguém para salvar índio queimando. Nunca vi. Não aprendi isso. Vou embora. Você está agindo por condicionamento. Você ainda não tem consciência, se suponhamos que você não tenha consciência, então você não tem escolha naquele ato. Em outro você tem. Naquele você não tem. Entende? As situações podem ser as mesmas, mas como mudam os elementos, você
pode estar se condicionando. A sociedade me condicionou a ignorar os pobres, os invisíveis da sociedade. E eu aceito isso. Entendeu? Eu aceito que eu tenho que, quando passar por uma pessoa na calçada deitada, não vê-la. Agora, por que eu não posso ver? Na hora que eu começo a questionar isso e compreender, eu estou me colocando dentro do entendimento. E eu começo a ver, não, da próxima vez eu vou dar bom dia para o cara. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Ah, mas se o cara vier falar comigo, eu vou conversar com ele. Por quê? Porque aí você começa a pensar, não, é melhor não dar bom dia, porque se der bom dia, ele vai querer conversar contigo. Você foi o primeiro cara no dia dele que falou com ele. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu quero frisar é o seguinte, cuidado, que você não é autônomo ou heterônomo, e aí tudo que você faz está classificado dessa maneira. Cada ato que você faz te manda para um lugar. Se esse ato é respondido com condicionamento, com uma emoção, você não se desenvolveu ainda ali, você não está tendo entendimento do que está fazendo, você está fazendo por um condicionamento. Eu prefiro o termo condicionamento. Na hora que eu sei o que eu estou fazendo, independente se é certo ou é errado, aí eu estou começando a desenvolver um hábito, que pode ser um vício ou pode ser uma virtude, de acordo com o lado que eu escolha, mas só vai ser um vício ou uma virtude não na primeira vez que eu faço isso. Depois da milésima, 1 milhão de vezes que eu fiz, aquilo virou uma virtude. Automatizou dentro de mim aquele hábito, mas por minha escolha. Aí eu não preciso me preocupar mais com ele. Por quê? Porque toda vez que eu faço ele, eu me sinto bem, eu estou agindo no bem, eu estou agindo no ato do dever, né? Que é o que a gente vê no espiritualismo racional. Então, eu estou agindo, eu automatizei o ato do dever naquela circunstância. O que eu quero deixar claro é isso. Não é na minha vida, é naquela circunstância. Em outra, o que eu falei, aqui eu estou agindo, no que eu saio de carro ali, o satiro age diferente. Ali eu não tenho automatismo nenhum, não criei hábito nenhum, nem virtude, nem vício. Eu vi meu pai dirigir e xingar todo mundo, eu xingo todo mundo quando eu dirijo. Eu nunca parei para pensar. Meu pai nunca me convidou para pensar sobre o que ele estava fazendo. Você fez por ignorância? Sim, por autoignorância, eu diria. Pode ser. É uma das opções. Ou eu fiz por paixão. E aí, entendeu? Eu fiz por paixão. Eu fiquei com raiva. Por algum motivo, eu desenvolvi raiva. E aí, naquela condição, toda vez que ela acontece, eu respondo com raiva. Já encurralou um gato no canto? Ou um rato, pior, já encurralou ele no canto? Você acha que ele pensa, a minha saída agora é avançar em quem está em frente a mim? Não. Ele tem um instinto de se enraivece, ele ganha muita força. Um bicho desse pula 3, 4 metros, ele pula na tua cara, com a força que ele tem, que ele desenvolve, que é raiva. É um tipo de raiva, entendeu? Ele pula e reage para você. Você acha que ele está pensando naquilo? Ele não está, um animal, ele não pensa, ele não desenvolve inteligência, ele não tem estratégia, ele não tem nada disso. Ele está reagindo da maneira que a espécie dele foi condicionada. E ele não tem consciência porque ele não se reconhece nem como um ser único. Ele não tem esse reconhecimento. Bom, mas já fomos longe demais. Atílio, só uma pergunta. Se a gente hoje nós estivéssemos lá na época de Cristo, o que nós acharíamos dele? Provavelmente que ele era um cara muito estranho. Provavelmente, né? Que ele era um cara que falava um monte de coisa doida, era muito estranho, entendeu? Porque ele falava coisas que ninguém falava, só ele falava. Entendeu? Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um cara que morreu no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele. Profeta não sei o quê. Aquele dos escritos nos... Gentileza. Gentileza. Eu conheci o Gentileza. Por quê? Porque ele ficava escrevendo embaixo do viaduto que não existe mais e que eu trabalhava na Xerox. E teve uma época que o Gentileza passou escrevendo embaixo do viaduto, em frente à Xerox. A Xerox ficava de frente para o viaduto, que sumiu, hoje não existe mais. Aquele Porto Maravilha lá do Rio de Janeiro. Então, o pessoal da Xerox conhecia o Gentileza
porque a gente andava, a gente saía dali, ia para o centro, ou ia para o outro lado, a pé, e a gente encontrava o Gentileza, ele vivia ali. E ele era um cara muito bom e muito inteligente. Então, muitas vezes, várias pessoas da Xerox conversavam com ele, e ele era muito inteligente. Ele não era um doido que falou algumas coisas inspirado mediunicamente. Ele era um cara que tinha muita inteligência, que sabia o que está falando. Então, eu não conheci de ver, eu conheci de ter a oportunidade de conversar com ele, o Gentileza, que já morreu. Né? Então, o profeta, como a gente chamava, né? O profeta, ele escrevia coisas que você ficava meia hora pensando naquilo que ele falou, porque era muito profundo, entendeu? Então, assim, mas era poucas pessoas que faziam isso. Tinha muita gente na Xerox que, se pudesse, ele tivesse passado assim, cuspia nele, menosprezava ele. Então você tinha os dois tipos de pessoa. Ele era completamente fora da sociedade. Ele era um ser estranho. E aí cai exatamente no que aconteceu. Depois que ele morreu, redescobriram o profeta Gentileza, pelo que ele deixou escrito. Mas enquanto ele vivia, ele é um ser igual a nós, no mínimo estranho. Então, respondendo, Val, meu palpite é que eu faria exatamente o que o irmão dele fez e muita gente fez naquela época. Meu palpite é que não foram muitos que seguiram ele no início, lembra? E se eu convivesse com ele na mesma cidade, com certeza que eu faria isso. Eu garanto a você que eu acho que eu faria isso, minha opinião, entendeu? Seria mais fácil agir dessa maneira do que reconhecer que ali existe um gênio. Imagina, você vê o profeta todo sujo, pedindo comida embaixo do viaduto, entendeu? E você vai dizer que esse cara é um gênio. Pelos padrões sociais. Você vê o homem nessa tira, não vê o espírito. É como você justamente, não, você vê a aparência, você não vê o homem. O homem, é. Não, você vê não... que nem o Kardec está falando, que ele cita várias vezes, né? O homem espiritual. Isso, você vê o homem material. O homem material. Você vê o homem material. Aí você não para. Aí a gente vê o homem material. Isso. Aí um certo dia aí, alguém virou para mim. O homem espiritual, a gente vai falar, nossa, ele é capaz disso e sabe Deus muito mais. Não, e um certo dia você pergunta, poxa, essas coisas estão escritas aí com aquela letra estranha, quem fez? Aí alguém no refeitório da Xerox falou assim, isso aí é o profeta que faz. É o profeta. Pô, mas o cara é inteligente, né? Onde é que esse cara vive? Onde é que ele... Não, ele vive pela rua aqui, às vezes ele fica ali dormindo do lado do estacionamento da Xerox ali, sim, ali de vez em quando ele está dormindo ali, de vez em quando ele dorme lá na Praça Mauá, de vez em quando ele fica por aqui pelo centro. Aí que eu fui me tocar que ele era uma pessoa da rua, eu não sabia quem escrevia aquilo. Aparecia escrito e você lia e falava, pô, legal. Você ia em direção à rodoviária, tinha um monte. Você não sabia quem era o ser. Aí o dia que você vê a pessoa, aí você tem duas reações. Não, ele é um mendigo. Ignora o cara. O cara é um louco. Tinha gente que falava, esse cara é louco. Não para pensar no absurdo. Pede um abraço, e aí? Não, por exemplo, mas não é questão de pedir um abraço, é a questão que você já está... Tem gente que menospreza pela semelhança, pela situação, seja lá qual for o motivo. E tem gente que fala, não, peraí, deixa eu entender essa situação direito. Aí o cara fala, eu já conversei com ele. Aí você olha, pô, já conversou com ele? Já. Ele é muito inteligente. Outro dia eu fiquei 40 minutos trocando uma ideia com ele. E o cara é muito bom, ele tem uma inteligência muito aguçada. Não sei quem ele é, não sei. Às vezes o cara foi professor, sabe? Você não sabe da pessoa. Ninguém sabe de onde ele veio. Entendeu? Ninguém sabe. Eu nunca soube alguém que... Não, ele já foi um professor. Ninguém sabe, ele não dizia. Ele não falava sobre a vida dele, ele só falava sobre o que ele achava que era certo. E aí saíram aqueles escritos. Aí teve gente que, depois que ele morreu, compilou tudo e publicou o livro com o que ele escreveu. E as pessoas até hoje botam na internet as frases dele, com aquela letra diferente. Né? Então, assim, infelizmente, tem gente, né, não sei quantos, não sei fazer uma estatística na minha época de quantos, mas tinha muita gente que menosprezava ele.
que não entendia, não parava para entender, que nem sabia. Eu, por muito tempo, não sabia que ele existia. Eu não me interessei pelo homem, eu me interessei pela parede escrita, que tinha umas coisas que faziam sentido. Eu falei, quem que escreve isso? Eu não via o cara escrevendo, entendeu? Aí apareceu um negócio escrito lá, eu me questionei, aí me disseram quem era o cara que escrevia. Falei, o dia que você vê o cara, me mostra. Não, ele dorme ali atrás, ó. Tem dia que você chega no estacionamento, vai lá no final, que você vai ver ele deitado lá, ele dormiu dentro, no final do estacionamento ali, naquele galpão abandonado ali, no final da garagem. Depois virou até estacionamento da Xerox. A Xerox alugou, limpou tudo, organizou, virou uma extensão do estacionamento, um galpão de farinha abandonado. Ele dormia lá, em outros lugares, não só lá, né? Em outros lugares também, cada dia num canto. Então, a gente é assim, né? A gente tem que pensar, não porque a gente é assim e se aceitar, mas eu acho, né? Mas, assim, por que eu não parei para entender quem é a pessoa? Por que eu não aproveitei mais do conhecimento dele? Porque ele tem algo para me ensinar. E se eu aprendesse, eu podia agir diferente em outras coisas, em vários lugares importantes da minha vida. Então, esse é entendimento, é você ter apego para saber o que está acontecendo, pelo entendimento, pelo desenvolvimento da inteligência primeiro, para depois você chegar no restante. Né? Como se você pudesse, de um boom, fazer uma escolha certa, por instinto. Pode até acertar, mas aí é sorte. Você vai acertar na próxima vez? E na próxima, e na próxima, e na próxima? Por sorte, você faz as escolhas. Aí eu questiono. Não é escolha. Uma pessoa dessa vai passar na vida da gente à toa? Eu acho que uma pessoa dessa passou para alguns com alguma importância e para outros à toa. Qual o problema disso? Esse é um problema individual de cada um. Tem gente que não se lamenta de não ter conhecido ele. Muitas pessoas não se lamentam. Ele foi um zero à esquerda para aquela pessoa. Mesmo estando na frente da pessoa, sentado ali. Não é? Não aproveitou dela. A pessoa não é culpada por isso. Simplesmente ela agiu dessa maneira. É tua escolha. Sabe aquela história? Eu te dou todos os livros para você estudar. Você é culpada por não estudar os livros que eu te dei? Você é pior ou melhor? Esse é julgamento. Deixa a pessoa. Tem gente que aprende lendo. O senhorzinho que eu citei de exemplo nunca leu um livro. Aprendeu na vida. Então, você vai dizer, não, mas quem não estuda não aprende. Cuidado, isso é um julgamento muito sério. Até porque a leitura é uma possibilidade há muito pouco tempo, há menos de 500 anos. É uma possibilidade que começou a ser expandida pelo mundo. Começou. A ignorância atrapalha a evolução. A ignorância é uma escolha do indivíduo. Não é uma imposição de ninguém. Paralisa, atrapalha a evolução. Então, é uma escolha que se a gente faz. Eu quero ficar paralisado, não vou ler, não vou estudar, nesse tema não me interessa. É uma escolha que você... Porque as pessoas acham que o conhecimento é uma coisa que está disponível para a sociedade em livros há muito tempo. Não é. Começou a ser difundido. Lembra? Qual o ano que Gutenberg inventou a imprensa? Naquele ano que ele inventou a imprensa, aquele século, tinha, depois que ele inventou, menos de 1% da população mundial tinha acesso a comprar um livro. E a primeira obra publicada foi a Bíblia, vocês sabem disso, né? A Bíblia de Gutenberg. Foi no século quando? 1500. Há 500 anos atrás. E, Satiro, tem que colocar também... Então, é novidade. Não tinha condições financeiras e também não sabia ler. E não sabia ler. Entendeu? Agora, então, assim, porque quem queria ler era quem tinha condição e queria aprender a ler. Tinha gente que tinha condição. Quantos nobres tinham condição de aprender a ler e não sabiam ler? Muitos. Não é? O cara é pobre e não sabe ler. Não, o cara é nobre e não sabe ler. É opção também. O cara, eu posso aprender a ler, mas eu não quero. Eu prefiro aprender a caçar cervos, andar a cavalo, fazer luta. Na verdade, durante a Idade Média, a igreja decidia qual nobre ia aprender a ler. Então, tinha muitos reis que eram analfabetos, isso durante a Idade Média. E quem comandava era a igreja diretamente. Então, o rei era analfabeto porque ele era criado para ser analfabeto pela igreja.
O maior exemplo que eu dou é o seguinte: a gente fala que houve um desenvolvimento na época de Kardec. Vamos lá. Kardec, França. Quantos por cento da população tinham capacidade, não falando condição, capacidade, até condição, de estudar o espiritismo ou o espiritualismo racional? Chuta um número percentual. Alguém sabe? Capacidade. Não, capacidade porque, assim, todos temos. Médiums que eles não sabiam ler nem escrever. E eram médiums. Não, mas eu estou falando na França de Kardec, que eu tenho um número. Na França de Kardec, quantas pessoas estavam dentro dessa possibilidade do espiritismo? Percentualmente. Chuta. Você acha que o camponês, morrendo de fome, entendeu, tinha interesse em abrir um livro? Não tô, eu dou o livro para o cara, mas o cara tinha interesse em abrir o livro? Então, ou seja, era 5%. Então, esse povo iluminado do iluminismo na França era 5%, no máximo, da população. 95%, você fala assim, obrigaram eles a ficar na ignorância. Que isso? Ninguém obriga ninguém. Eu escolhi viver daquela maneira pelos meus motivos. Não é certo nem errado, é só a minha escolha. Ou eu continuo no condicionamento, porque eu não quero ter entendimento. Eu vou continuar condicionado. Enquanto eu quiser ser condicionado numa coisa, isso vale para o satiro de hoje, e eu sou condicionado em algumas coisas, a minha escolha de viver condicionado naquilo, não parar para pensar e ir além daquilo. Quando eu vejo uma pessoa que fala daquele tema, eu não sento para conversar com a pessoa, eu saio. Então, ou seja, o entendimento não se dá só pelo livro, se dá pelo desejo. Eu posso sentar com alguém, a pessoa conversar comigo e me ensinar. Por que eu sentei com o velhinho, eu fiquei almoçando com ele a tarde toda, até 3:30 da tarde, que eu tinha que ir embora? Falei, agora tem que ir embora, porque vai escurecer, eu preciso estar em tal lugar daqui a 2 horas. Aí eu fui embora. Enquanto isso, eu quis ficar lá com ele, porque ele estava me ensinando pela fala dele, pelo que ele estava me dando um conhecimento que eu nunca tive, de uma visão do mundo de uma pessoa que não sabia nem escrever o próprio nome. Agora, quantas pessoas acham isso uma bobagem? Pô, você perdeu o dia inteiro conversando com o velhinho? E ele não me pediu nada, não pediu nem um copo. Ao contrário, ele me deu almoço, me deu um copo, me deu água, me deu conhecimento. Então, né? Então, assim, a ignorância é uma opção, sim, não é uma imposição. É uma opção nossa. Por quê? Porque está cômodo. Eu estou condicionado a fazer sempre a mesma coisa, para mim está cômodo. Eu sei fazer assim, eu nem consigo pensar. Só que hoje em dia, você dizer que não consegue pensar é forte demais, né? Lá no início primitivo do homem pode ser. Mas hoje em dia, a gente já tem algum livre-arbítrio. Concordam? Um livre-arbítrio a gente pensa. A gente tem algumas coisas. A gente aprendia através da observação e verbal, né? Que os fatos iam sendo relatados de uma pessoa para outra, de geração em geração, até que se fez a imprensa, né? Para fazer o livro. Mas antes era histórias. Mas o que eu chamei a atenção é isso. A imprensa é uma coisa jovem, é uma criança ainda. Então, mas o Satiro, numa condição social que a gente tem de algumas pessoas, hoje em dia, para você adquirir conhecimento, se você tiver vontade, é mais acessível. Agora, você relatou aí na época de Kardec, lá do Espiritismo, era difícil acesso, porque até a impressão do livro era difícil, era caro, né? Papel era caro. Aí você imagina, a pessoa trabalhava para comer, como ela não tinha dinheiro para comprar. Mas assim, deixa eu te falar. Pois é, mas deixa eu te falar o seguinte. Entendeu? Aí ela aprendia através da observação e verbal. Então, os operários que tá lá acho que na revista, na Viagem Espírita, né? Os operários que eram espíritas e alguns médiuns lá na sociedade parisiense não sabia escrever, não sabia ler e servia como médium. Mas que não sabia ler, né? Pessoas simples. E elas aprenderam o espiritismo como? Através da observação e verbal ali, né? Elas saíram da ignorância. Essa parte da história do espiritismo eu não vou opinar porque eu não conheço. Eu não sei se aconteceu bem assim
mas acredito em você, mas eu não conheço, não sabia disso. O que eu sei é que o espiritismo se difundiu pela revista... Tinha, sim, os espiritualistas racionais que aceitaram o espiritismo facinho, né? Não, Eles e pelas já cartas, com conhecimento, ou seja, da alma. Mas eu não sei. Tinha os intelectuais que se interessavam pelo espiritismo. Não, o que você tem, eu não tenho essa visão que você tem de classe social que se interessava. Eu tenho a visão seguinte: eram pessoas que tinham condição de ler e que, inclusive, trocavam cartas com Kardec, primeiro. Então, elas enviavam cartas, sabiam ler e escrever. Segundo, eram pessoas, sabiam ler e escrever. Segundo, elas liam a Revista Espírita como retorno do desenvolvimento da ciência filosófica que estava sendo desenvolvida. Então, acho que não tinha muita gente que não sabia ler no espiritismo, assim, de forma geral. Meu palpite, mas eu não tenho esse dado. Satiro, tinha sim. Os ensinamentos do espiritismo atraíam as pessoas mais humildes, inclusive, pela mensagem passada, né? Pelo consolo, pela esperança. Então, as pessoas simples eram conduzidas naturalmente ao espiritismo pelos ensinamentos, Então, fugindo daquela ideia de condenação. Mas pessoa simples pecado, não quer dizer que seja analfabeto. Não, estamos falando aqui de pessoas que leem livros, estamos falando de pessoas que não leem. Então, estamos falando de pessoas simples que não detinham o poder da leitura, mas que pelos ensinamentos que eram realizados, ensinamentos que eu digo, pelas reuniões que eram realizadas, às vezes com essas pessoas participando, elas consoladas. Tinham essa afinidade com o espiritismo, né? Espírito já... Né? Eles acompanhavam também tem isso, a educação anterior, né? De vidas anteriores. Na Revista Espírita você encontra na própria Revista Espírita passagem do Kardec comentando sobre essas pessoas, falando sobre os puros de coração, né? Entre aspas, que participavam que aceitavam assim, de maneira muito natural os ensinos espíritas, né? Porque apesar de serem analfabetas, apesar de não lerem, né? Não, e assim, para validar também as mensagens, né? Isso. Quantas vezes Kardec relata na Revista Espírita? Fala assim, como duvidar dessas mensagens que a pessoa não tem conhecimento antecipado de nada disso? Tem a passagem da viagem do Kardec a Bordeaux, que o Rosteng tenta fazer com que o Kardec não vá visitar o grupo lá de trabalhadores espíritas. Verdade, bem lembrado. Que eram chefiados, eram liderados por um analfabeto. Esse não sabia ler, com certeza, analfabeto. Mas ele detinha o conhecimento, ele detinha a afinidade com os ensinos espíritas. Então, ele, apesar de não ter a leitura, de não participar lá das desenvolvia de outra forma. Se desenvolvia de outra forma. Ao contrário do Rosteng, que era alfabetizado, inteligente, mas fascinado, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, não, né? Nós já estamos no horário. Então, assim, o que a gente tirou dessa parte inicial? Os 2 primeiros itens é como a gente... Satiro, tem aqui a parte que o Kardec fala também, né? A posteridade é um juiz desinteressado. Sim. Então a gente, é o que você relatou aí do profeta que escrevia, né? Que depois que a pessoa desencarna, depois que a pessoa morre, aí se vai dar atenção, o que será que ele pensava, quais eram as ideias dele, né? É bem isso mesmo. Valor, né? Eu fico imaginando... E vale a pena, e daí a gente quer que toda a humanidade saiba disso, daí se faz livros, né? Para que todos tenham acesso mais para frente. Eu fico imaginando que vários colegas meus que menosprezaram o profeta não tiveram nem 10 minutos de conversa com ele, entendeu? Perderam uma baita de uma chance. E que aí vão numa livraria do Leblon e compram o livro que tem os negócios dele, achando que é o máximo o livro do cara, entendeu? E os caras trabalharam do lado do cara, praticamente, né? Fica assim, então... eu digo que eu acho que essa ignorância ela é principalmente uma escolha do próprio ser e não uma imposição da sociedade, entendeu? Porque você encontra em todo lugar onde mesmo você quer obrigar as pessoas a serem ignorantes, pessoas que não são ignorantes e que não sabem ler, mas elas estão desenvolvendo o conhecimento delas, elas estão indo em frente. Então eu não vejo a ignorância como uma imposição, entendeu? Da sociedade, eu vejo como uma opção da gente. Para a gente é conveniente não lidar com aquela situação, não compreender o que a gente está fazendo.
por algum motivo. A ignorância não é fatalidade. Não é fatalidade, é uma escolha. Ela não é fatalidade. Aliás, eu não acredito muito em fatalidade, não. E assim, hoje a gente tem, vamos supor, em comunidades carentes, né? Tem vários projetos. Então, né, a comunidade está sabendo, é divulgado. Aí, se a família quer que o seu filho vá no projeto, seu filho vai. Justamente. Né? Não, assim, ó, eu não mando meu filho no projeto porque ele trabalha para ajudar a trazer o sustento para os 5 irmãos que ele tem. Não, mas a gente vai ajudar a senhora com a cesta básica. A senhora libera ele para o projeto? Aí libera a criança para o projeto. Mas você percebe que isso é um auxílio, vamos dizer assim, pode ser recusado. Autônomo, que a gente que não está assim tão mergulhado na ignorância, está menos mergulhado na ignorância, a gente consegue propiciar para essas pessoas de sair da ignorância. Eu acho que enquanto uma pessoa estiver na ignorância, a gente vai estar na ignorância também. Só para te usar o exemplo que você usou. Se você pretende propiciar e obter um resultado no seu ato de entregar uma cesta, você é heterônomo. A minha intenção, veja a minha intenção, a minha intenção, né? Se fosse o caso. Aquela criança poder participar do projeto. Isso. Mas se você essa é a minha intenção. E é bem essa mesmo. Mas se o seu, aí digamos que a criança olha para você e fala assim, vou comer a cesta toda e não vou para a escola. Você se sente recompensado? É uma escolha dela. Ela fala assim, ó, eu aceito a cesta aqui, mas eu não quero ir no projeto. Não, então ela não te diz nada. Você não fica sabendo o que ela vai fazer. Aí eu posso falar assim, ó, então faz o seguinte, eu vou chamar uma outra... Mas por que você quer que ela faça tanto o que você quer? Que libera a cesta básica para você e que você não precisa para o projeto, porque esse projeto aqui, a gente dá cesta básica para a criança participar. Então, eu vou chamar um outro que dá cesta básica por dar. Então, você tomou uma ação visando um resultado. Então, você está agindo de forma a controlar as pessoas, a direcionar as pessoas. Castigo e recompensa. Se você for, ganha. Mas você percebe que é uma estrutura? É uma estrutura, né? De você né? levar a criança para o projeto. É um sistema. É um sistema que você se envolve. É um sistema que a gente se envolve. Nós temos aqui. Mas esse sistema pode ser quebrado. Se você quer continuar nele, você opta por ser heterônomo. Entendeu? O esclarecimento vem daí. E a dificuldade, como a avó falou, meu Deus, é difícil. É difícil. A gente vive com mais conforto e mais tranquilidade se encaixar no sistema. O nosso sistema é heterônomo. Agora sim. Isso sempre foi assim. Só mudou o sistema. Mudou a qualidade, mudou o sistema. A gente está acostumado. Então, que a gente está acostumado não é difícil, é uma opção de cada um. Para uns é fácil, para outros é difícil. Não tem dificuldade pré-estabelecida. Não existe isso. Cada um tem a sua dificuldade naquele aspecto e no outro ele tem nenhuma dificuldade. Eu tenho naquele que ele não tem nenhuma, eu tenho muita dificuldade, mas nesse eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer, entendeu? E a gente vai assim, vai desenvolvendo e vencendo os nossos desafios. Quando a gente se melhora, o mundo melhora. Esse caminho, ele é complexo? É uma mentalidade, como você falou, é uma mentalidade que a gente vai acreditando, vai compreendendo, não é acreditar, compreendendo, entendendo, entendeu? Senão eu estou usando isso como exemplo, por quê? Porque todos nós fazemos isso em várias coisas ainda. Nessas coisas nós estamos sendo absolutamente heterônomos. Olha, meu filho, eu vou te fazer isso, mas você tem que ir para a universidade. Pronto, está sendo heterônomo. Eu vou pagar a escola particular para você ter condições de ir para a universidade. Isso. É diferente você dizer, meu filho, que bom que você se interessou pelo estudo e está crescendo. Faça da sua vida o que você quiser. Eu quero ser um mendigo profissional. Seja um mendigo profissional. Bom, entendeu? Aliás, mendigo profissional no Rio dá dinheiro para caramba, mas isso é outra história. Tem mendigo profissional com apartamento em Ipanema, né? Então, deve dar dinheiro para Dedéu ser mendigo profissional.
Dependendo da igreja que você vai ser. Mas, Satiro, você fala assim, me dá uma, sabe? Tipo, mas dá mesmo. Como eu vou falar para a criança assim? A criança vai falar, pai, mas eu não... Vamos supor, vai, 7 anos de idade. Pai, eu não quero estudar, não, quero ficar em casa jogando videogame. Aí você fala agora assim, agora que ela está agoniada. Autonomia na família. O problema, Rosângela, não é o que você vai dizer para a criança, é o que você vai dizer para você. Ai, gente, isso ainda está rodando assim no meu cérebro. Autonomia na família e com as crianças é diferente. É por isso que eu sempre uso o exemplo do filho, porque ele choca, ele escandaliza as pessoas. Porque escandaliza mesmo, mas é exatamente a mesma coisa. Você tem que saber agir. Se você sabe de um lado, você pode agir dentro com o teu filho. Não, mas por que eu não posso querer que meu filho seja tal coisa? A vida é dele. Você está querendo conduzir a vida dele. Você quer mandar nele. E você joga com recompensa e castigo. Para que ele vá para onde você quer. A heteronomia com o filho em relação a Val ali, a Val pensando em como ela vai estudar fora, você vai estudar aqui. Que nem eu, Val. Mas vai ter que estudar, vai. Tem que não é estudar, tem que haver uma compreensão nossa para você saber como agir. E aí, o engraçado é o seguinte, eu vou dar uma experiência para vocês. Eu agi de uma forma parecida faz pouco tempo com meus filhos. Eu tenho um casal de filhos de 30 anos de idade, né? E eu agi com eles. Eles não entenderam. Eles queriam que eu dissesse o que eles tinham que fazer. Entende? Aí você passa por uma pessoa, muitas vezes, que não está agindo corretamente com os filhos. Porque eles queriam que você direcionasse o que eles tinham que fazer. Olha o condicionamento. Desculpa, não fui eu que condicionei ele, tá? Foi a vida que condicionou eles, a sociedade condicionou eles. Entendeu? Mas se eu conseguir vencer, eu tenho esperança de que um dia eles sejam autônomos. E eles percebam que eles não precisam fazer o que a sociedade quer que eles façam. Entendeu? Que eles não precisam se importar com o julgamento que os outros fazem deles. Eles têm que ser felizes. E para ser feliz, o que a gente precisa? Para resumir e acabar hoje, onde é que está a felicidade? Na heteronomia? Pois é, a felicidade está na autonomia, na conquista da autonomia. Aí você ensina seu filho a ser heterônomo, você está garantindo que ele não vai chegar na felicidade. Esse é um bom pensamento para você dormir hoje à noite. Entendeu? Que você não está... Heteronomia não traz felicidade. Então, pronto. Então, mostra o caminho para o seu filho poder sair da heteronomia. E a primeira pessoa que tem que desapegar, que nem o OLX, conhece o OLX? Desapega, entendeu? É você mesmo, a gente mesmo que tem que desapegar. Então, agora teremos as palavras finais de hoje pelo nosso apóstolo Marcos, que hoje foi citado na nossa obra. Ele irá encerrar o estudo de hoje. Né? Somos pessoas felizes de tê-lo aqui. Vamos lá, paraibano. Uau. Mestre Jesus, grato estamos mais uma vez por esse estudo, qual fomos instruídos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de sermos esclarecidos. Que a tua paz, Jesus, nos envolva, todos nós encarnados, desencarnados, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.